Nesse momento eu quero compartilhar uma palavra com vocês que Deus colocou no meu coração, que se encontra em Joel, capítulo 2. Minha esposa vai estar lendo os versículos, do verso 12 ao verso 18. Joel 2, do 12 ao 18. Então, vamos lá. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a sua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Essa palavra veio muito forte no meu coração. E como podemos ver nos versículos, ela se encaixa muito com o momento em que nós vivemos nos dias de hoje, que nos fala sobre a pandemia, fala sobre o Deus poder intervir no seu povo, na sua nação, mas para isso o povo, o sacerdote, os ministros, a igreja, aquele povo, como diz em 2 Crônicas 7,14, que se chama pelo nome do Senhor, congregar, se reunir, orar, buscar a face do Senhor, promulgar um santo jejum. Aí no verso 14 fala que pode ser que ele volte atrás e se arrependa e deixe uma bênção diante de nós. Então nós precisamos nos posicionar como igreja. Temos o governo, o Brasil tem os seus governantes, mas nós servimos aquele que tem o governo de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. O nosso Deus, Ele tem todo o poder. E nós, como igreja, precisamos estar diante do Senhor, clamando para que Ele retire esse mal que assola a nação, que assola o mundo. A palavra fala em Ezequiel, se eu não me engano, no capítulo 18, fala que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, antes Ele tem prazer na sua salvação. Então nós precisamos clamar realmente ao Senhor. Quantas pessoas têm compadecido, quantas pessoas têm padecido, na verdade, diante dessa enfermidade que tem assolado a terra. Então você, nós como igreja, precisamos nos posicionar, precisamos realmente tocar a buzina em Sião, santificar um jejum, buscar, apregoar, reunir a assembleia solene, como nós estamos fazendo nesses dias, nos reunindo, orando, como o presidente promulgou de ontem, lançou um pedido de promulgar um santo jejum no dia de hoje, em prol da nação, em prol do povo. Nós estamos aqui nos reunindo para clamar ao Senhor, para que o Deus de toda a terra, para que o Senhor da igreja possa vir com a sua destra poderosa, estende o teu cetro, dê um basta nesse vírus, dê um basta na politicagem, dê um basta no que tenha assolado a sua terra, assolado a sua igreja, assolado o povo. Então nós como igreja precisamos nos santificar, não queremos rasgar as nossas vestes, mas sim rasgar o nosso coração, que o nosso coração esteja humilde, quebrantado diante do Senhor,
Porque o Senhor é longânimo, Ele é tardio em irar-se, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é grande em beneficência e Ele se arrepende do mal. Então nós precisamos estar diante dEle todos os dias. Como a Andréia bem colocou no início, no texto de início, precisamos marchar, não é tempo mais de ficarmos parados, precisamos nos mover e nos mover de joelhos, nos mover em favor do Senhor, como o texto que eu também li no início aqui de Filipenses. Não se aquietem, não deixe o seu coração ficar inquieto com o que está acontecendo ao nosso redor, mas sim, busque ao Senhor, clame a sua presença, busque a sua face com orações, com súplicas e com ações de graça. E no versículo seguinte fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações, vai guardar a nossa mente. Então você, eu, precisamos estar diante do Senhor, não podemos olhar para as circunstâncias, não podemos olhar para o que está acontecendo ao nosso redor, precisamos sim olhar para o nosso Deus, autor e consumador da nossa fé, olhar para Ele, porque Ele é maior do que todas as coisas, é Ele quem nos dá o escape, é Ele quem nos dá o livramento, é Ele quem faz todas as coisas, Ele é o guarda de Israel, Ele é o nosso protetor, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o mais valente. Se o valente tem tentado te paralisar, vai de encontro a Ele em joelho, em petição, em clamor ao Senhor e mostre para Ele que o Senhor é o seu Deus, que Ele é o mais valente, que Ele é o seu Deus e que Ele pode todas as coisas. Não se prostre diante da dificuldade. Nós sabemos que tem muitas famílias que têm passado por dificuldade, passado por essa situação, mas coloque o seu olhar, o seu foco no Senhor. Olhe para Ele, busque a sua face. Eu quero ler um outro versículo que está em Êxodo 2 também. Você pode ler? Pode ler. Êxodo 2, capítulo 23, 24 e 25. Vamos lá, então, juntos. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Que palavra tremenda. Como a terra tem gemido, como a nação, como as famílias têm gemido. Só que o nosso gemido, o nosso clamor tem que estar diante do Senhor. Volte-se para Deus. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. A sua mão não está encolhida para que Ele não possa abençoar. Pelo contrário, o nosso Deus é um Deus de perto. Feche, como diz em Mateus 6, vai, entre no seu quarto, feche a porta, vai em secreto, derrame a sua alma perante Ele e Ele vai te recompensar, Ele vai ouvir o seu clamor e Ele vai te recompensar publicamente, mas se derrame diante dEle, clame, Senhor. Minha família tem passado por isso, eu tenho passado por isso, eu não tenho conseguido romper, Senhor, tem sido difícil. Olha, Senhor, os dias têm sido maus, o inimigo tem se levantado contra mim, contra a minha casa, contra a minha família, mas, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, sem Ti eu nada posso, sem Ti eu nada sou, sem Ti eu nada faço. Senhor, entre em meu favor, Senhor, peleja a minha peleja, porque Ele é o Deus dos exércitos, é Ele quem peleja as nossas guerras, é Ele quem vai à nossa frente, mas para isso deposite a sua confiança nele, deposite a sua vida nele, fala, Senhor, eis-me aqui,
toma minha causa em tuas mãos, daqui para frente eu não posso mais, é só o Senhor e Ele vai agir, mas para isso se santifique, busque a face do Senhor, esteja diante dEle, na sua presença, busque Ele e Ele vai ouvir o seu clamor. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então se posicione diante do Senhor, esteja diante dEle, clame a Ele e Ele vai ouvir e vai responder o seu clamor. Jeremias 29 nos fala assim: porque bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Vós me buscareis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Ei, o nosso Deus não é um Deus morto, não é um Deus feito por mãos de homens. O nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão jamais. Confia no Senhor, entregue o teu caminho a Ele, e Ele não mais fará. Clame ao Senhor, busque a sua face, como disse o texto, quando você buscar o Senhor de todo o vosso coração, Ele vai encontrar você e vai mudar a sua situação. Mas então busque, se posicione diante dEle, esteja na sua presença, esteja diante dEle. Salmo 126 nos fala bem assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam da Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então dizia-se entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Ei, o Senhor está dizendo: você está chorando hoje, mas continue caminhando. Você está chorando hoje, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Mas esteja diante dEle. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Ei, o nosso Deus é fiel, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel para conosco, porque Ele não pode negar a si mesmo. O nosso Deus é todo poderoso, Ele tem todo o poder. O Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então clame a Ele. Jesus, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Se você está angustiado, se você está aflito, se você está passando por enfermidade, por qualquer motivo, por qualquer situação, ei, clame a Ele. O nosso Deus vai atentar o seu clamor e vai mudar a sua sorte, vai mudar a nossa sorte, porque Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. Eu quero que você esteja diante dEle, buscando a sua face, buscando o seu clamor, buscando de todo o coração. Sabe, a palavra do Senhor para você nessa noite marche, se posicione, esteja diante dEle. Sabe, pode passar todas as coisas. A palavra de Deus fala em Isaías que nós passaremos pelo fogo,
e nós não nos queimaremos, nem a chama nos arderá. Nós passaremos pelas águas e elas não submergirão, porque o nosso Deus é Ele quem cuida de nós. Em Isaías 42 fala: eis aqui o meu eleito, o meu servo, a quem eu tenho escolhido, em quem a minha alma tem prazer. Eu pus o meu espírito sobre ele. O Senhor está falando, você é a menina dos olhos dele. Sabe, Deus, o Pai, não poupou o seu Filho Jesus. Ele não poupou Jesus por mim e por você, quanto mais o que Ele pode fazer. Sabe, não há nada impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Sabe, creia. Se tem alguém enfermo na sua casa, creia, o Senhor, o nosso Deus, Ele é poderoso para levantar essa pessoa, para curar ela. Se tem alguém passando dificuldade, se tem alguém desempregado no meio dessa pandemia, no meio de tudo fechado, o nosso Deus é aquele que abre porta aonde não há porta. Mas seja fiel, esteja diante do Senhor, leve a sua situação, leve o seu clamor, leve o seu pedido a Ele, esteja diante dEle, esteja buscando: Senhor, eu preciso do Senhor, olha a minha situação, e Ele vai atentar ao seu clamor, como lemos da palavra, Ele vai ouvir e vai responder, como fez Elias. Ele reparou o altar diante dos profetas de Baal e falou para o povo: decidam, se vocês querem seguir a Deus, que sigam a Deus, mas se vocês querem seguir a Baal, que sigam a Baal. Faça como Josué. Eu decido, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Deus respondeu com fogo a Elias. Deus respondeu, veio sobre o altar, sabe, repare o altar, esteja o altar da sua vida, do seu coração, esteja diante dele, buscando ele, repare o altar da sua vida, sabe, o mundo, a situação, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, ele jaz no maligno, então ele tem tentado, sufocado, tem tentado atrair as pessoas, desanimar, mas o Senhor é quem te fortalece. Esteja diante dele, buscando, orando, proclamando as verdades do reino, orando, clamando, e ele vai atentar o seu clamor, porque ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Abacuque, capítulo 3, verso 2. Você acha, me ajuda. Não fala bem assim. Verso 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Lembra ao Senhor. Fala, Senhor, lembra da tua misericórdia. Olha o teu povo. Nós somos o teu povo, como Israel no deserto, no Egito. Clamou o Senhor, e o Senhor se lembrou da aliança que ele fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. Lembra o Senhor, a aliança que o Senhor fez comigo lá na cruz do Calvário. O Senhor se entregou por mim, para que hoje eu estivesse aqui.
Você pode cair, mas o servo do Senhor jamais vai ficar prostrado. Você eleva os seus olhos para o monte, de onde vem o seu socorro, e o seu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra, e Ele vai ouvir o seu clamor, e vai lembrar da aliança que Ele fez com você. Sabe, o Senhor é um Deus de aliança, Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus de relacionamento. Então clame ao Senhor, vá para o seu quarto, esteja diante dEle, passe diante dEle e fala: Senhor, eis-me aqui, está tão difícil, Senhor, mas o Senhor é aquele que me sustenta. Ah, Senhor, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu escudo, o meu broquel, o Senhor é o meu socorro, o Senhor é o meu ajudador. Esteja diante dEle e Ele vai ouvir o seu clamor e Ele vai mudar a sua sorte. Receba essa palavra, que o Senhor te toque, que o Senhor mude a sua sorte, que você esteja nesse momento diante dEle, e o Senhor possa estar te visitando agora, e que Ele possa estar tocando, mudando a sua sorte, mudando aquele que está enfermo na sua casa, na sua família. Ei, é nessa noite o Senhor te visita e diz: chegou o tempo do teu milagre, chegou a tua hora. Ei, eu tenho ouvido o teu clamor, e nessa noite eu mudo a sua sorte. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Senhor, te bendizemos, em nome de Jesus.